Dia 21 de janeiro é o Dia Mundial da Religião e no Brasil é consagrado como Dia do Combate à Intolerância Religiosa. O pessoal helenista aqui do IERO, junto de representantes de outros caminhos pagãos, iremos realizar um encontro online com transmissão ao vivo a fim de debatermos esse assunto, a fim de que haja uma manifestação neopagã sobre o assunto. Apesar de, por lei, termos direitos à liberdade de expressão religiosa, sabemos que isso não ocorre de fato. Poucos de nós podem se reunir com seus iguais numa praça pública, por exemplo, e celebrar os deuses com 100% de tranquilidade e segurança. O fanatismo e exclusivismo religioso nos ronda e nós mesmos aqui do IERO já fomos atacados verbalmente em 2 de nossas celebrações públicas. Normalmente, os ignorantes identificam nossas práticas com a macumba. No caso, a palavra é usada pejorativamente, reafirmando a intolerância religiosa também contra cultos de afro-brasileiros. Neste vídeo exponho brevemente sobre como o monoteísmo, a visão de mundo em que existe apenas um ser divino e um caminho religioso legítimo, está na raiz da intolerância religiosa. Vamos começar com a definição de intolerância religiosa. Intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes agressivas a diferentes crenças e religiões. O ato de intolerância, seja no aspecto psicológico, físico ou intelectual, é uma afronta à opinião do próximo. Satirizar ou ridicularizar a importância da cultura e suas devoções também o são. De certo modo, existe ausência de disposição para aceitar pessoas com opiniões diferentes e que vivem de uma maneira própria, construído ao longo de suas vidas. Cada indivíduo crê no que é importante para o seu crescimento espiritual, mas o obstáculo está em consentir em que outra pessoa consiga viver de um modo diferente do adotado por certa parcela da sociedade. Uma das principais referências para o conteúdo deste vídeo é a do artigo sobre intolerância religiosa de Antônio Osei da Silva, que é professor associado do Departamento de Ciências Sociais. E ele explica no seu artigo o seguinte: a intolerância religiosa enraiza-se na transição do politeísmo para os monoteísmos. A história das religiões monoteístas indica momentos de convivência respeitosa, mas também períodos de intolerância entre a religião e entre as diversas religiões. A história das religiões monoteístas é também uma história de intolerância. Estas, na medida em que exige o predomínio de um Deus único, são inerentemente resistentes à existência de outras divindades. Não pode haver concorrentes. O monoteísmo, porém, também embute a mensagem de solidariedade e respeito ao próximo. Nesse sentido, a negação do outro, exigência necessária para a identificação do eu na relação com nós e o meu Deus, faz com que a intolerância religiosa e política coexistam, em maior ou menor grau, a depender do contexto histórico e social, com manifestações de tolerância e aceitação da diversidade. O pêndulo entre a tolerância e a intolerância religiosa dificilmente atinge um ponto de equilíbrio. Mesmo diante da vitória do Deus único, as diversas religiões monoteístas passam a disputar externamente e internamente. Assim, judaísmo, cristianismo e islamismo se tornarão irmãos inimigos, embora o Deus seja o mesmo. Tanto uns quanto os outros sofrerão cisões que dizem respeito às várias formas de conceber Deus e aos interesses políticos e religiosos em jogo. O mundo assistiu a 4 grandes movimentos monoteístas: o egípcio, o hebreu, o cristão e o islâmico. Durante a expansão do Egito sob o faraó Amenófis IV, entre os anos 1370 a 1357 a.C., da era cristã, o soberano decidiu que o deus Aten, ou Aton, deveria ser o único a ser cultuado, ignorando as demais deidades do panteão. Os esforços pela universalização do deus Aten resultaram no fechamento de templos, e onde havia menções a uma pluralidade de deuses, era obliterada. O reinado de Amenófis IV durou apenas 17 anos, e com a morte dele, os egípcios trataram de varrer da memória o culto monoteísta e o seu paladino. O faraó Tutancâmon, filho de Amenófis IV, assumiu a tarefa de restabelecer o culto dos antigos deuses através da reconstrução de vários santuários e a encomenda de novas estátuas em homenagem aos deuses. Além disso, teve a preocupação de recrutar uma nova leva de sacerdotes e artistas, que deveriam reforçar o antigo vínculo espiritual perdido com esses deuses. Em suas origens, o povo hebreu também era politeísta, e o grande deus do deserto dividia espaço com outros deuses. A transição do politeísmo para o monoteísmo iavédico não foi sem sangue. Assim explica o artigo.
A prevalência do Deus de Abraão representou a vitória de Yahvé sobre as diversas divindades semíticas e também expressa a necessidade do povo escolhido, o povo hebreu, de vencer os outros povos e seus deuses. A Bíblia registra a luta entre o Deus de Israel, Yahvé, e os deuses estrangeiros. O Deus do Antigo Testamento é um Deus ciumento, irado, guerreiro, severo e implacável com os demais deuses de outros povos, e mesmo com o povo que escolheu. Este texto é uma história de guerras, massacres, genocídios e provações que exigiam sacrifícios só compreensíveis à mente de Deus. O livro do Gênesis, pelo menos até a história de José, é uma narrativa brutalmente obsessiva. Esterilidade, concepção, nascimento, masturbação, sedução e estupro. Oxoricídio, fratricídio e infanticídio são esses os termos da ação. Em Êxodos, temos uma demonstração de poder. A Yahvé não basta a vitória sobre o faraó. Ele não poupará o povo egípcio nem as suas crianças, que terminam por sofrer as consequências do confronto entre Javé e a política do governante. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, nós temos algumas passagens assim. Pois Yahvé, teu Deus, é fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva. Deveis definitivamente destruir todos os lugares em que as nações que desapossais serviram seus deuses, nos montes altos e nos morros, e debaixo de cada árvore frondosa. E tendes de demolir seus altares e destroçar as suas colunas sagradas, e deveis queimar em fogo seus postes sagrados, e cortar as imagens entalhadas dos seus deuses, e tendes de destruir seus nomes daquele lugar. Estes e outros exemplos surgem aos montes no livro de Deuteronômio, e o castigo daquilo que eles acusam de idolatria é a morte. Do monoteísmo judaico nasce o cristianismo, e por este ter uma história mais longa no terreno da intolerância, farei primeiro uma breve incursão no islamismo. Prosseguindo com o estudo de Osaí, diz que o islamismo concorrerá com os monoteísmos anteriores, e a exemplo de judeus e cristãos, se dividiu em correntes conflitantes. A sua história também está repleta de intolerância. Contudo, em suas origens, foi tolerante. Maomé não se declara o novo Cristo ou a encarnação de Deus, mas se assume como parte da linhagem dos profetas que o precederam. A sua mensagem não objetiva contradizer Abraão, Davi, Salomão ou Jesus. Maomé nunca exigiu que judeus e cristãos se convertessem ao Islã, pois compreendia que eles haviam recebido suas próprias revelações, e estas eram tão válidas quanto as dele. O Corão insiste firmemente em que não haverá coerção em matéria de fé, e manda que os muçulmanos respeitem as crenças de judeus e cristãos. Com efeito, o monoteísmo islâmico não é o primeiro. Mesmo na Península Arábica, seu berço de nascimento, havia judeus, duas tribos judaicas que moravam em Medina, e também cristãos. E neste ambiente também havia manifestações politeístas. De todos os aspectos da fé islâmica, talvez o mais polêmico seja a famosa Guerra Santa, Jihad. A Jihad, numa religião em que se mescla com o poder secular, pode ser concebida como um meio para se impor perante os infiéis. De fato, da mesma maneira que o profeta se impôs pelas armas diante dos politeístas e pagãos, os seus seguidores extremistas e fundamentalistas se consideram no direito de suprimir os infiéis religiosos ou seculares. Contudo, o significado primário de jihad é empenho ou esforço, de que apenas um tipo particular é identificado como luta. E mesmo nesse sentido, diz Bartolo, jihad significa luta no caminho de Deus, contra as forças do mal, com vida e riqueza, de forma a fazer o caminho de Deus prevalecer na terra, e não lutar por qualquer coisa mundana. A sinceridade e pureza de motivação e a condição da sociedade devem justificar tal ação. Observa-se que o limite entre a jihad, enquanto a busca do caminho de Deus, e o fanatismo dos que se veem como instrumentos de Deus no combate, aos que, na concepção destes, são identificados enquanto infiéis e forças do mal, é muito tênue. Retornamos agora ao caso do monoteísmo cristão, que apesar das mensagens de caridade e fraternidade, elevou a intolerância religiosa a proporções inimagináveis. O estudo é cirúrgico sobre o assunto, e diz: a ênfase na intolerância religiosa cristã tem fundamentos históricos. A universalização do Deus cristão, as cruzadas, a Inquisição, as guerras religiosas e a consequente deslegitimação de outras crenças monoteístas e dos deuses politeístas. Paradoxalmente, o cristianismo em suas origens
tem caráter includente e é mais tolerante à conversão do que o judaísmo. Não por acaso, a incorporação dos gregos e gentios à religião cristã gerou intensa polêmica entre os apóstolos. Cristo era judeu. O cristianismo nasce no seio da religião judaica e afirma-se na ruptura com a instituição religiosa que expressa a tradição, preceitos e comportamentos judaicos. A universalização da religião cristã deve-se muito à conversão de Paulo de Tarso e à sua defesa de que a nova doutrina deveria aceitar os convertidos, sem lhes impor as normas e costumes do judaísmo, ou seja, a circuncisão, as leis dietéticas, a observância do sábado e outros ritos. Segundo o apóstolo, Cristo já havia aceitado os que desejaram abraçar o seu caminho, e isso já era suficiente para se considerar cristão. Inicialmente perseguida e posteriormente aceita e tornada a religião oficial do Império Romano, a religião cristã será a expressão de um belicoso monoteísmo. As cruzadas pela conquista do Oriente Médio, a colonização do Novo Mundo, a expulsão dos muçulmanos do Ocidente, as guerras religiosas são exemplos dessa belicosidade e da tendência a afirmar o nome de Deus de acordo com as interpretações peculiares e relacionadas a interesses religiosos, mas também políticos e econômicos. Os primeiros cristãos foram perseguidos pelas autoridades romanas, e muitos dos homens e mulheres que abraçaram a nova fé tornaram-se mártires. Porém, tal perseguição não almejava impor os deuses romanos, mas forçar o reconhecimento da autoridade imperial. Nos séculos XI a XIV, a cristandade torna-se uma sociedade de perseguição. Judeus e muçulmanos são as primeiras vítimas, mas a violência fundamentada na religião aflige também as mulheres, os homossexuais, os leprosos e, claro, os hereges. Trata-se de uma sociedade que busca se purificar, excluindo do seu seio todos aqueles que são identificados com a impureza. Na medida em que o puro e impuro passam a ser critérios de distinção, nutre-se uma ideologia racista e eugênica, que se expressaria com toda a sua força séculos depois. Essa ideologia racista, fundamentada na pureza do sangue, surge no século XV, na Espanha, onde floresceu a Inquisição Católica. Então, o moderno sistema de intolerância religiosa, excludente e repressor, apresenta-se estabelecido e legitimado pela instituição religiosa e política. De acordo com o artigo A Intolerância Religiosa no Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a intolerância religiosa no Brasil começou com a chegada dos portugueses, que trouxeram consigo o catolicismo, que, como a história conta, não aceitava nenhuma outra ideia que não fosse a sua própria, desprezava as crenças indígenas, as quais tinham como maléfica. Com o passar das décadas, houve a vinda dos negros para serem escravizados, e a mesma situação se repetiu. Para livrar-se das perseguições de seus senhores e do clero, os negros faziam uso das imagens dos santos católicos em suas cerimônias, quando na verdade estavam cultuando seus orixás. Eles foram os que mais sofreram intolerância religiosa, porque a sua religião era considerada na época uma religião demoníaca. Perseguidos pela polícia, os praticantes deviam se esconder ou tolerar invasões e penas de prisão por estarem reunidos em suas cerimônias religiosas. Segundo o artigo, na atualidade, a intolerância religiosa no mundo manifesta-se em países que adotam o islamismo como religião oficial. Nestes países é muito comum os cristãos estarem terminantemente proibidos de praticarem a sua fé, e por essa razão são condenados. Alguns muçulmanos radicais decidiram tirar a vida de pessoas que não seguem o mesmo pensamento que eles. E isso é válido tanto para pessoas de religiões diferentes da deles, como para muçulmanos moderados. No Brasil, os católicos, principalmente nas últimas décadas, também têm sofrido ataques por parte de pessoas que praticam outras religiões. Muitas igrejas protestantes, a maioria sendo neopentecostal, vêm criticando os católicos de heresias e idolatria, entre outras práticas que consideram não fazer parte das escrituras. Para concluir, devo observar que são extremamente frequentes as propagandas das igrejas contra outras religiões, até mesmo contra outras ramificações cristãs. A Igreja Universal e a Assembleia de Deus são algumas das mais ativas na missão de demonizar e atacar, principalmente, cultos de matriz afro. Não raro também são os ataques diretos a terreiros, causando danos materiais aos mesmos, incitados pelas palavras bíblicas e de pastores. Reconhecemos que existe, sim, sabedoria e pregação de paz em cada uma dessas religiões monoteístas. Contudo, o que notadamente prevalece é a convicção exclusivista de que eles são os únicos caminhos religiosos legítimos.
Eles dividem o mundo segundo a guerra imaginária entre bem e mal, e claro, no qual somente eles são os cavaleiros do bem, e todo o resto que seja diferente é a encarnação do mal, contribuindo fatalmente com a intolerância religiosa e a violência, sancionadas por seus profetas e divindades. O monoteísmo está entranhado em nossa alma devido a quase 2 milênios de dominação cristã. Até mesmo quem não se declara religioso está submetido à estrutura de pensamento monoteísta por mero hábito. Crenças como existência de apenas um Deus, luta imaginária contra o diabo, medo do inferno, obstinação pelo pecado, salvação da alma, conceito de heresia, o nojo e medo expresso por caminhos não bíblicos, entre outros. Essas são algumas das heranças com que nascemos e precisamos urgentemente trabalhar para nos purificar delas.